Vocês podem ter certeza de que eu vou me encarregar de disseminar na Espanha, de divulgar na Espanha que vocês conquistaram todo o nosso apoio e toda a dignidade. As coisas na Espanha são um pouco mais complicadas do que na Itália, do que em Portugal. Isso é normal, é uma questão de idiosincrasia. Nós somos 4 associações, 2 dessas bastante unidas na esfera política e as outras 2 independentes. A que eu estou representando aqui é a última criada, que congrega juízes e magistrados e que luta para que não sejamos sempre culpados pelos males da administração da justiça. Não interessa o partido que esteja no governo, sempre nos culpam o poder judiciário pelos males na Europa. Essa fixação com o terceiro poder é a única coisa que nos une. Eu me sinto particularmente satisfeito de estar aqui porque acabo de perceber que o Brasil nos está dando um exemplo para todo mundo ao mobilizar e paralisar a administração da justiça. Nós, juízes, que sempre fomos muito quietos na hora de nos mobilizar, sempre defendemos os direitos dos cidadãos, mas eu não sei por que raramente defendemos os nossos próprios direitos. Nós finalmente percebemos que, como juízes, temos a obrigação constitucional de defender a nossa dignidade, a nossa independência, mas não como uma garantia ou como um privilégio da classe, mas como uma garantia do Estado de Direito e das liberdades da sociedade. Garantia que foi depositada em nossas mãos e a qual não podemos renunciar. A associação que eu represento, como já lhes disse, é a mais jovem de todas. Surgiu de não aceitarmos mais, de chegarmos ao cúmulo do descaso dos poderes públicos. Os poderes públicos, para eles tanto faz. Contanto que se seja democrata, eles beatificam todas as instituições, mas eu não sei por que o judiciário nunca recebe investimentos, nunca tem a infraestrutura adequada e não recebe a ajuda necessária dos poderes para que, de fato, possamos defender os cidadãos. É curioso, eu não sei como funciona aqui, mas na Espanha, tanto faz o chamado pacto de justiça entre governo e oposição. Tanto faz. O que interessa é que, não importa quem estiver no governo, a administração da justiça sempre será preterida e não importa o que acontecer, os juízes sempre seremos os responsáveis pelos males que aconteçam na sociedade. Sempre somos culpados por esses males. O discurso que eu preparei para vocês tem a intenção de apresentar a vocês como foi se gestando a greve que nós realizamos no ano passado, inclusive porque a nossa associação foi uma das que lutou pela greve e eu integrei o comitê de greve. Bom, para começar, é preciso dizer que na Espanha a greve de juízes e magistrados não é proibida, nem está prevista em lei. Agora, nós estávamos à procura de um ajuste legal, de encontrar amparo para a nossa greve. Como bons espanhóis, 5 espanhóis opinam, 8 têm opiniões divergentes.
E não sabíamos como saber se poderíamos ou não realizar a greve. E naquele ponto, a maioria dos partidos políticos não queriam apoiar a greve. Eles diziam que aquilo era uma barbaridade. E, enfim, nós empreendemos essa aventura. Eu, como integrante do comitê de greve, fui um dos responsáveis pela preparação jurídica da primeira greve da magistratura na Espanha. Eu não me arrependo disso, vocês não vão se arrepender do que estão fazendo aqui, porque os frutos são colhidos mais adiante. No dia da paralisação, nós não percebemos o que estamos fazendo, a dimensão real do que estamos fazendo, mas no futuro colhemos os frutos e constataremos que avançamos em termos de independência e de dignidade. O mais difícil é convencer a sociedade, porque os políticos fazem todo o possível para colocar a cidadania contra nós. E o importante é convencer a cidadania da necessidade da luta pela dignidade na magistratura. Em 2009, na Espanha, falar em greve foi uma coisa sem pé nem cabeça. Eu lembro que nós consultamos vários especialistas, professores universitários, técnicos, e todos respondiam não, não e não. Juízes não têm direito a fazer greve, o poder do Estado não pode parar. E nós dizíamos, bom, nós nós recebemos do Estado, vocês são quem nos pagam, vocês são os responsáveis pelas condições em que nós trabalhamos, mas agora políticos e governantes têm o seu fórum privilegiado, tudo bem, mas agora a população em geral que tem que conviver com o nosso sistema jurídico nessas condições, enquanto os políticos têm fórum privilegiado? Não. Não dá. E depois de muito discutir, nós chegamos à seguinte conclusão. Para que vocês entendam quais são as origens desse movimento, muito embora a Constituição Espanhola de 1978, desde a época da promulgação, nós venhamos convivendo com esse problema, a lei de remuneração é a ferida onde mais dói. Os juízes, e não sou só eu que digo isso, isso foi dito pelos especialistas da União Europeia, inclusive faz parte de um dos pareceres da Comunidade Europeia, que diz o seguinte: a independência dos juízes inclui a retribuição econômica, a remuneração econômica digna. Uma remuneração aquém daquela é um atentado contra a sua dignidade e a sua independência. Nós, juízes, que não somos remunerados à altura, temos que nos ocupar, temos que procurar outras coisas para fazer. E é por isso que todos concordaram com essa argumentação. E a lei de remuneração, ao contrário do que me disse ontem o presidente, muito embora seja verdade que as carreiras do Judiciário e do Ministério Público são iguais e equiparadas, na verdade, nós poderíamos inclusive dizer que nós ganhamos um pouco mais do que o Ministério Público, e eu digo isso por via das dúvidas. A discussão poderia parar aí, mas nós que somos aqueles que carregamos o peso da autoridade, somos quem decide que trabalhamos pela justiça, sabemos que merecemos receber mais. Mas aí, nesse ponto, começou a nossa trajetória e, bom, eu acho que eu posso dispensa contar para vocês quais eram os males com os quais lutávamos. Quais são os motivos que nos levaram à greve? Os tribunais funcionam
como no século XIX. Quer dizer, eles colocavam um computador na nossa frente e aquilo era o pior que poderia acontecer, porque o computador, o sistema não funcionava, não havia interligação, os meios materiais eram do nível de terceiro mundo, e com isso eu não quero dar nenhuma conotação ao meu comentário, mas naturalmente a administração da justiça era a maior esquecida na administração pública. Na Espanha, apenas 1% do orçamento era repassado para o poder judiciário, enquanto a média na União Europeia era de 3%. O aumento do número de vagas no judiciário, mas quanto tempo nós, como juízes, vamos ter que nos sacrificar e sacrificar as nossas famílias para desafogar as varas, para desafogar os tribunais? A Espanha tem uma das médias mais baixas de juízes por habitantes. 9 juízes para cada 100 mil habitantes. Essa é uma das médias mais baixas de toda a comunidade europeia. E uma coisa que talvez lhes pareça muito familiar. A lei de remuneração deveria prever um reajuste anual automático dos salários dos juízes. A revisão que está prevista na lei não é cumprida. Desde 2003, achavam que nós já ganhávamos muito, outros diziam que naquele momento não dava porque havia questões mais prioritárias, e depois, devido à crise econômica, por uma ou outra razão, a lei de remuneração que contempla esses reajustes automáticos anuais foi cumprida. E vamos além disso. Quando as negociações com o governo chegaram ao fim, o ministro da Justiça, que depois disso teve que renunciar e engolir as suas próprias palavras, ele disse: tá ok. Os juízes, o que tem que fazer é ser colocados para trabalhar. Os juízes na Espanha, ele achava que nós não trabalhávamos o suficiente, mas que recebíamos o suficiente para o pouco que fazíamos. Eu imagino que eles trabalhavam muito mais do que a gente, porque recebiam salários equiparáveis aos de ministros de Estado. E foi aí que nós chegamos ao que considero o germe da nossa greve. Um dos motivos daquela primeira greve que nós realizamos na Espanha, nós já estamos falando de outras mobilizações, e foi muito bom eu ter vindo ao Brasil, porque as experiências que vou levar para os meus colegas na Espanha vão servir de estímulo para que nos mobilizemos ainda mais. Veja bem, o poder político em todos os países é igual. O fato de reconhecer as responsabilidades que tem no funcionamento da administração da justiça manipula na opinião pública e nos acusam sempre como bode expiatório. Sempre somos os responsáveis pelo mau funcionamento dos juizados, das varas. Nós trabalhamos 26 horas por dia e eles estão pouco se lixando. Não, mas os juízes têm vocação para o trabalho. Nós não podemos deixar de trabalhar. Nós somos considerados sacerdotes da lei. Nós temos que desempenhar esse sacerdócio. Nascemos para trabalhar. É verdade que eles não têm problema nenhum em nos apontar com o dedo e dizer: vocês são os responsáveis. E, além disso, não precisam explicar para os cidadãos qual é a nossa responsabilidade, por que somos culpados. Porque se eles explicarem isso, claro que eles vão perder parte da sua razão. Agora, o que é verdade é que, em cima disso, eles dizem para a opinião pública que nós somos intocáveis. Intocáveis? Bom, eu não sei como é no Brasil, mas na Espanha, se uma coisa funciona no nosso meio, é
a abertura de processos administrativos para qualquer motivo. Com qualquer motivo, abrem processos administrativos contra nós. Nós não trabalhamos o suficiente, processo administrativo. Nós não fazemos isso, processo administrativo. O nosso sistema administrativo disciplinar na lei orgânica é o mais completo de toda a administração pública. São pouquíssimas as coisas que não são objeto de abertura de processo administrativo. Nós, juízes intocáveis, em todo caso, a situação foi piorando. O ministro nos ajudou muitíssimo. Aliás, deveríamos inclusive agradecer o ministro pelo apoio indireto e involuntário que nos deu. Graças às suas declarações, nós declaramos a greve. A greve, aliás, foi muito curiosa porque ela começou do avesso. As bases, ou seja, os juízes não associados e as pessoas que trabalhavam na base, exigiram aos representantes das associações que mobilizassem os juízes. Exigiram que os juízes fossem mobilizados porque já não aguentavam mais, tinham perdido a paciência, e as bases se mobilizaram e disseram para as associações: o que está acontecendo? Vocês, como associações de magistrados, não estão fazendo nada? E a verdade é que eles tinham razão. As principais duas associações não faziam nada. Visto dessa forma, foram realizadas várias reuniões de juízes na Espanha e se disse, ou as associações propõem a greve, ou serão as próprias juntas de juízes e as juntas provinciais de juízes que vão propor a greve. Vejam bem, juntas provinciais, partir das juntas provinciais. Vejam bem, na Espanha apenas a metade dos juízes estão associados. E a nossa greve ultrapassou 60% de adesão, ao passo enquanto as duas associações que convocaram a greve têm muito poucos associados. Isso significa que as associações não souberam canalizar, como costuma acontecer, infelizmente, os sentimentos dos juízes de base. Foi um erro crasso. Então, o problema foi apresentado e decidimos, vamos iniciar a greve. Duas associações, o Fórum Judicial e outra associação, nos reunimos um comitê de greve. Nós enfrentamos uma série de problemas, porque, em primeiro lugar, não havia precedente de greve de juízes. Nós conhecíamos casos em Portugal, na Grécia, na Itália e na França, movimentos grevistas, mas nós não sabíamos o que fazer. Nós não tínhamos cobertura legal, nem tínhamos precedentes. Como eu já lhes disse, a greve de juízes não é proibida pelo nosso estatuto. Isso já é uma coisa boa. E nós fomos à Constituição, no artigo 28, e vimos lá que não está explicitamente proibida a greve de juízes. Agora, o problema era quem vai ser comunicado do início da greve. O Ministério da Justiça, que era quem nos pagava, teria que ser comunicado. Só que E o Conselho Nacional de Justiça sequer queria ouvir falar em greve. Nenhum dos dois queria saber de nada. Bom, nós preparamos o documento e mandamos para os dois. Nesse documento, reivindicávamos o estabelecimento de um piso de serviços. Para variar, o Ministério da Justiça não respondeu nada. E o Conselho Geral de Justiça Nacional, o nosso órgão de governo, propôs um acordo ridículo do ponto de vista jurídico, que nós até hoje não entendemos que proposta era aquela. Nos disseram, a greve de juízes não é ilegal, não está proibida. A greve de juízes é alegal. Alegal?
Como assim? Nós consultamos todos os nossos especialistas jurídicos e ninguém soube nos dizer que raios era alegal. Consultamos o dicionário da Real Academia de Letras e não havia o verbete alegal. Agora, então, isso significa que nós podemos entrar em greve ou que nós não podemos entrar em greve? Tanto fazia. Se o órgão de governo lavava as mãos, nós prosseguimos o nosso movimento. Nisso, o ministro veio diante da mídia para declarar que a greve de juízes era ilegal, que tinha que ser debelada por lei, proibida. Amanhã nós vamos proibir os movimentos grevistas de juízes. E não só isso, eu tenho tanta certeza de que não vai receber apoio, que não vai ter cobertura, que amanhã eu virei a público para anunciar que os juízes espanhóis não aderiram à greve, para anunciar que a greve foi um fracasso e, felizmente, não foi isso que aconteceu. E, no dia seguinte, o ministro de Justiça não compareceu diante das câmeras para anunciar isso. Nosotros la fijación de los servicios mínimos. Hicimos un comité de huelga, dijimos a nuestros compañeros, fijación de los servicios mínimos. Esto es imprescindible. Isso é imprescindível e o resto não aparece. Não é que deixe de ser uma atividade judiciária, mas no dia 18, ninguém, todos que estiverem em greve, não irão aos juizados. Vamos fazer uma concentração em algum lugar, mas ninguém vai trabalhar, ninguém vai aos juizados. Então, no dia anterior à greve, só 20% tinha manifestado a intenção de fazer a greve. Então, vocês podem imaginar, para o comitê de greve, começamos a suar de nervoso, pensando que o ministro ia sair na televisão. Mas isso não ocorreu, porque como nós já sabíamos que a opinião pública não estava muito do nosso lado, nós procuramos um sistema alternativo de controle confiável para que a opinião pública não fosse manipulada. E qual foi esse controle? Pedimos a todos os juízes e magistrados da Espanha que, além de comunicar ao presidente do seu território que eles iam entrar em greve, que mandassem um fax ou uma correspondência, um e-mail ao comitê de greve. Então, dessa maneira, nós tínhamos uma lista de todos os juízes e, à medida que as correspondências iam chegando, nós íamos anotando quantas pessoas estavam em greve. Dessa maneira, quando o Conselho e o Ministério disseram só há uma pessoa ou duas, não, temos 60 pessoas aqui, está a lista completa. Vocês não podem continuar manipulando a opinião pública. E, curiosamente, no dia 17, nós tínhamos a opinião pública contra nossa greve. No dia 18, os meios de comunicação aplaudiam o que nós estávamos fazendo. Pela primeira vez na história, eles entendiam os juízes. A opinião pública entendia por que os juízes estavam fazendo aquilo. O impacto foi total. Todos os meios de comunicação estatais, internacionais, fizeram uma cobertura da greve. A greve foi coberta em quase todos os países da Europa e teve uma repercussão muito importante, o que nos permitiu considerar aquilo o início do que seriam as negociações futuras. Evidentemente, nós, depois da greve, tínhamos que fazer alguma coisa, porque a greve tem como objetivo conseguir que aquilo que não funciona, pelo menos comece a funcionar. O que aconteceu, então, depois da greve, além de conseguir as reivindicações profissionais? Bom, o primeiro que aconteceu, e por isso eu parabenizo a iniciativa de vocês. A magistratura espanhola
tinha um sonho profundo, uma anestesia, porque não éramos capazes de participar ativamente em nada. E aquele dia nós percebemos que tínhamos importância e deixamos de estar perdidos. Saímos dos nossos gabinetes, nossos despachos e começamos a tomar a iniciativa. E para que serve ser reivindicativo? Em princípio, para melhorar as condições de trabalho. E, bom, vocês podem dizer, as condições de trabalho é para tornar para deixá-los numa situação melhor? Não. Quando nós fazemos que a administração da justiça funcione melhor, não esqueçamos isso. Não estamos fazendo simplesmente para um consumo interno. Essa é a garantia que os cidadãos têm que está em jogo. Essa garantia dos cidadãos. A verdade é que nós estávamos exaustos na Espanha. 30 anos de inércia. Durante esse período, os partidos políticos faziam o que queriam com o Poder Judiciário. Eles nos tinham totalmente anestesiados e controlados, que, sinceramente, nós pensamos que essa ideia de ser independente em vez de ser profissional não era muito válida. Que, na verdade, com as políticas que tínhamos de nomeação, era mais importante manter uma espécie de independência de baixo perfil, ou seja, uma independência aparente. Dessa maneira, nós evitávamos ser enquadrados naquele retrato mal visto ou politicamente incorreto e, de repente, não poderíamos ter acesso a certas categorias profissionais ou a certos cargos. Então, havia essa sensação de medo. Então, nós pensávamos que... Para quê? Defender tanta independência e defender tanto profissionalismo por em cima de tudo? A arte pela arte por cima de tudo? E o resultado disso, de defender essa independência, eu vou entrar na lista negra ou daqueles que não melhorariam suas condições de trabalho. Temos que evitar essa ideia de clientelismo na administração da justiça e ser mais conscientes. É o momento de dizer a vocês que, graças a tudo aquilo que aconteceu na Espanha, hoje nós nos encontramos numa situação infinitamente melhor que a anterior. Porque uma das várias coisas que nós tivemos que escutar constantemente é que nós estamos prejudicando os cidadãos. Quando nós fazemos esse tipo de coisas, essas paralisações como a de vocês. Ou seja, claro, todos os cidadãos que hoje tinham alguma atividade jurídica em cursos estão prejudicados. Mas vocês acham que eles foram prejudicados? Vocês acham que eles estão pior do que antes? Será possível estar pior do que antes? Como é possível que digam que nós estamos prejudicando esses cidadãos se nós estamos tentando melhorar a situação deles? Daquele cidadão que está há 3 anos esperando o seu processo, como podemos convencer essas pessoas que nós não estamos prejudicando elas? Nós estamos justamente tentando fazer o contrário, melhorar a situação para que essas pessoas não tenham problemas no futuro. Então nós temos que mudar a opinião pública. Nós não estamos prejudicando ninguém, estamos melhorando a situação. Temos que ser conscientes do nosso poder, da nossa responsabilidade, porque está em nossas mãos. Temos que estar convencidos que somos o terceiro poder e que é isso que isso significa. Veja bem, a dignidade da carreira judiciária é a justiça.
Vocês podem dizer tudo aquilo que quiserem sobre dignidade, mas a nossa dignidade, a nossa identidade é a justiça. Sem ela, estaríamos traindo o Estado de Direito. Bom, eu acho que os juízes e magistrados do mundo inteiro, aqui eu faço um chamado à atenção de todos, aos meus colegas brasileiros em especial, vocês têm que aprender a dizer não. Eu vou dizer em português, não. A tudo aquilo que prejudique o estatuto pessoal dos juízes e dos nossos direitos. O maior não possível. Porque essa é a única forma de fazer que o poder político E se vocês estiverem preocupados, a greve não só significou um aumento de dignidade, mas o senhor ministro da Justiça teve que teve que se demitir, renunciar ao cargo. E depois afirmamos que retratar-se era uma obrigação e que, através daquilo, ele estaria reconhecendo e validando nosso direito à greve. Porque o dia que